Olá! Hoje passamos pelos grandes momentos do futebol dos últimos dias, pelas decisões que estão aí à porta e pelas equipas que continuam a lutar por mais, em primeira mão. Fim de semana intenso, vamos a isso. E o derby domingo no sábado? Que jogo! 5 golos, reviravoltas emocionantes e um final absolutamente eletrizante. O Braga venceu por 3-2, mas esta foi daquelas vitórias que se conquistam com alma e não apenas com qualidade. O derby domingo voltou a provar o porquê de ser um dos confrontos mais intensos do futebol português. Desde o primeiro minuto que se sentiu a tensão, o Vitória entrou determinado, pressionante, a querer dominar o jogo. Mas foi o Braga a chegar primeiro ao golo. Salazar, aos 17 minutos, coloca a bola dentro da baliza e Braga em vantagem. Mas como já sabemos como são os jogos entre estas duas equipas, qualquer erro pode sair caro. E saiu. A Adrian Barisic queria cortar a bola, mas por puro azar colocou-a dentro da baliza. 20 minutos de jogo, um gol para o Braga, um gol para o Vitória, um gol que equilibrou o jogo no início que estava a ser eletrizante. E na transmissão alternativa que o digam, que a sala de jogos esteve sempre animada. Raminhos e Pedro Fernandes no estúdio e a Filipa Galrão na pedreira. Acontecia tudo tão rápido que a Filipa deixou cair o telemóvel e não viu o primeiro do Vitória. Mas depois esteve bem atenta que ao remate de Strata conseguiu-se baixar a tempo. Olha. Ui! Agora que. Olha, eu não vimos a Filipa. Patrícia, Nós vimos a Filipa baixar. oh, Filipa, mas tu agora baixaste. Aparece na imagem a Filipa a baixar. Olha ali, olha ali. Olha a Filipa a baixar. Olha ali. Marca de guerra. O Braga a jogar em casa não quis levar o jogo empatado para o intervalo, portanto, aos 32 minutos, Ricardo Horta marca o 2-1 para os bracarenses. Se a primeira parte foi eletrizante, a segunda, meu Deus. Aos 54 minutos, Gustavo Silva marca para o Vitória e empata o jogo, mas 3 minutos depois, Salazar faz o bis e fecha o resultado 3-2 para o Braga. Quando o marcador assinalava 3-2, o estádio transformou-se num caldeirão, os minutos finais foram de cortar a respiração, o Vitória tentou tudo, até um dos heróis da final da Taça da Liga. Ndói entrou para tentar mudar o resultado, bolas na área, remates de meia distância, duelos físicos constantes, mas o Braga resistiu, sofreu, lutou e segurou a vitória. Foi um jogo com drama, com entrega total e com aquele sabor especial que só um derby pode oferecer. No final, explosão de alegria de um lado, frustração do outro. Porque nestes jogos ninguém sai indiferente e por cá na sala de jogos, se houve aposta, houve consequência e o Pedro Fernandes teve de vestir a camisola dos guerreiros e que bem que lhe fica o vermelho. Eu gostaria de apresentar um novo reforço do Sporting Braga. Pedro Pacheco Fernandes, obrigado. Ora, essa. Temos de ser prazer. profissionais, não é? Pronto, cá está. Pronto. Já está. Obrigado. Estou muito contente por estar aqui. É quantos Obrigado. anos este contrato? É vitalício. Uma noite divertida onde se viveu o jogo, festejou-se e onde a Filipa pôde sentir o quentinho do derby domingo e também quase as coxas do Nelson Oliveira e do Charles. Fica para a próxima. No estádio do Dragão, o Futebol Clube do Porto entrou como favorito frente ao Rio Ave e saiu a provar isso em campo. O jogo não foi um festival de golos, longe disso, aliás, como tem sido recorrente nos últimos jogos dos Dragões, mas foi aquele tipo de jogo em que cada lance parece um teste de paciência para os adeptos. Nos primeiros minutos, o Porto controlou a posse, o Rio Ave fechou-se lá atrás e os minutos pareciam deslizar como se estivessem a correr uma maratona em câmara lenta. Até que aos 22 minutos, Viktor Fraholt desaparece e mete a bola dentro da baliza. 1-0. Bela arrancada de Piatusevski já agora. Depois disso, o Rio Ave ainda tentou responder, subiu linhas e até deu para levar alguns calafrios aos portistas mais sensíveis, mas o Porto soube gerir a vantagem com disciplina. Controlou a bola quando precisava, soube sofrer quando o adversário atacou e manteve o resultado até ao fim. Um resultado que pode não encher os olhos, mas vale 3 pontos muito importantes para o Futebol Clube do Porto, já que os seus rivais diretos, Sporting e Benfica, também conseguiram ganhar nesta jornada. Mas agora passamos para a Europa e numa quarta-feira de tudo ou nada. O Real Madrid recebe o Benfica na segunda mão do play-off da Champions League e o cenário é de decisão absoluta. Na primeira mão, o Benfica mostrou personalidade e ambição, mas saiu em desvantagem por apenas 1-0. Agora, tudo se decide em Madrid. E quando falamos de Real Madrid e Benfica na Europa, falamos de jogos que transformam noites grandes em capítulos históricos. Apesar da curta vantagem do Real Madrid, o Benfica não vai como figurante, mas quando falamos de Sport Lisboa e Benfica frente ao Real Madrid, não falamos apenas de um jogo, falamos de história. Estas duas camisolas já decidiram destinos europeus quando o futebol era jogado com chuteiras pesadas, estádios imponentes e homens
jovens que se tornaram lendas. E há um capítulo que merece ser recordado, os quartos de final da Taça dos Campeões Europeus, temporada 1964-65, a única vez que Santiago Bernabéu recebeu o Benfica. Na primeira mão, em Lisboa, o Benfica tinha sido demolidor a um impressionante 5-1 que abalou o gigante espanhol e colocou a Europa a olhar novamente para a luz. Mas ir ao Santiago Bernabéu era outra história. 17 de março de 1965, pressão sufocante para as águias, o Real Madrid entrou como só o Real sabe entrar nas noites europeias. Intenso, dominante, empurrado pelo orgulho. Aos 10 minutos, gol do madrileno, o estádio explodiu, o Bernabéu acreditava na remontada, mas o Benfica não tremeu. Perto do intervalo surge o rei, Eusébio, frio, determinado e letal. O Benfica estava ali para competir e não para defender uma vantagem. Na segunda parte, o Real ainda conseguiu fazer o 2-1, num esforço final para tentar reabrir a eliminatória. O ambiente voltou a ferver, o orgulho espanhol estava em jogo, mas não foi suficiente. O Benfica caiu nesse jogo, mas levantou-se na eliminatória, passou às meias com autoridade, personalidade e maturidade europeia e, acima de tudo, deixou claro que podia entrar no Bernabéu e sair respeitado. E é por isso que, quando hoje se fala de uma nova decisão em Madrid, a memória viaja inevitavelmente até 1965. Porque a história mostra-nos uma coisa: o Bernabéu pode ser imponente, mas o Benfica já provou diversas vezes que sabe olhar os adversários nos olhos, mesmo quando entra em campo em desvantagem. E às vezes, no futebol, a memória das grandes noites é o primeiro passo para criar uma nova. A história do futebol português está cheia de reviravoltas que pareciam impossíveis. Recuamos até 1999, o Benfica defrontava o Dinamo de Bucareste para a primeira ronda da Taça UEFA. Primeira mão em Lisboa, derrota por 1-0. As águias foram em desvantagem para o segundo jogo, mas na segunda mão, na Roménia, o Benfica respondeu com autoridade, vitória por 2-0 e reviravolta na eliminatória. Uma noite que provou que as eliminatórias só acabam quando o árbitro apita pela última vez. Avançamos para 2003, nos quartos de final da Taça UEFA, Porto encontra o Panathinaikos. Na primeira mão, no Estádio do Dragão, o Porto perdeu por 1-0, pressão enorme sobre os dragões num ano que foi épico. Na segunda mão, na Grécia, o Porto teve uma resposta a campeão, uma vitória por 2-0 que só ficou decidida após prolongamento. Esta vitória levou à passagem para as meias finais, no ano em que os dragões tomaram conta da Europa e venceram a competição frente ao Celtic. E em 2010, no play-off da Liga Europa, o Sporting enfrentou o Brøndby, primeira mão em Alvalade e uma derrota por 2-0. Um resultado que normalmente é difícil de ultrapassar na segunda mão. Mas os leões mostraram a fibra portuguesa. Quando tudo já parecia perdido, na Dinamarca, o Sporting mostrou quem mandava. Vitória por 3-0 e reviravolta consumada. Uma demonstração de que, quando há crença e coragem, 2 golos podem não ser nada. Estes resultados não são apenas números, são provas de que no futebol europeu a esperança dura 180 minutos e enquanto houver tempo, há sempre a possibilidade de escrever história. O Real Madrid tem peso, tem experiência, tem uma ligação quase mística. Já protagonizou duelos marcantes frente ao Benfica ao longo das décadas, mas também sabe que as equipas portuguesas, quando se sentem desafiadas, crescem. O Benfica precisa de coragem, mas também de cabeça fria. Precisa de transformar pressão em motivação. Precisa de acreditar que um golo muda tudo, porque muda mesmo. A Champions já nos mostrou vezes sem conta que o improvável acontece. Serão 90 minutos de tensão máxima, 90 minutos onde cada passe conta, 90 minutos onde a história pode ser escrita. E se o Benfica conseguir transformar crença em eficácia, então Madrid pode ser palco de mais uma noite inesquecível para o futebol português. O futebol não para, muda de palco, muda de protagonistas, mas nunca perde intensidade. As histórias continuam a escrever-se e nós continuamos aqui para as contar. Voltamos sexta-feira para ficares a par de tudo em primeira mão.